Então, o que que ele diz? Ele diz que tem, né? Deu nome para eles. Então, os gnomos são elementais da terra, cuidam das florestas, matas, dos desertos, regiões geladas, protegem os animais e produzem fenômenos naturais sob a supervisão de espíritos. As ondinas, elementais da água, cuidam dos mares, das águas e fenômenos naturais ligados às águas. As salamandras, é tudo que se relacione com fenômenos naturais ligados ao fogo, e os silfos, elementais do ar, dos ventos e furacões. Né? Até falei, né, quando a gente passou isso aqui, que como é que sabe que existe, ele até fala que tem forma humana, mas assim, um pouco diferente e tal, porque, da mesma forma, alguns mentores podem abrir ou expandir a visão, né, a mediunidade de visão do médium, e o médium pode captar, ver esses espíritos, né, esses elementais, ver como é que eles são, como é que eles se formam, e vão tendo informações. Os espíritos fazem isso de boa, tá? Os espíritos com mais capacidade, eles conseguem ver, são eles, inclusive, que dirigem esses espíritos nos seus afazeres para comandar a natureza toda no planeta Terra. Então, podemos assim dizer que o orixá, sendo força da natureza e acompanhadas pelos elementais, que se ligam a eles por afinidade, não podem dar comunicação através de médium. No entanto, há médiuns com a capacidade mediúnica de sentir as suas vibrações ou a mediunidade de os enxergar, os médiuns videntes ou clarividentes. Tá? Portanto, quando vemos, e com frequência no candomblé, que um médium está recebendo um orixá ou santo, na verdade, ele está se sintonizando com as vibrações destes espíritos elementais, ou ainda mediunicamente ligado a um espírito que já esteve encarnado, e este lhe dá a percepção necessária para receber estas vibrações. Ok? Então, daí dá para ficar bem entendido? Alguma dúvida? Não, Torinho, ficou tranquilo, bem explicado essa parte, para mim, né? Então, aí, até aí nós fomos, né? É isso mesmo, não tem condição de um elemental, de um espírito que ainda nem chegou à razão, quer dizer, que não tem essa configuração humana toda, ainda ele está em fase de aprendizado, não pode dar comunicação. É igual, agora existe aí médiuns que dizem que dão comunicação de golfinho, outro dia a Simone me passou um aí, o cara dando comunicação de golfinho, outros que psicografam cartas para os donos de animais que se foram, como cachorro, gato, ou sei lá, qualquer outra coisa. Gente, isso é impossível. É impossível, porque a configuração perispiritual de um animal não tem nada a ver com a configuração espiritual e perispiritual de um ser humano, já de um espírito dotado de razão, de consciência. Então, não dá para fazer isso, tá? Não existe isso. Isso é tudo, infelizmente, brincadeira, pessoas que estão completamente obsediadas, e mais as pessoas querendo, na verdade, ganhar dinheiro, ganhar fama, querendo ganhar alguma coisa com isso, mais nada, né? Porque não tem condição de acontecer isso. Inclusive, na Revista Espírita... Oi, Domênica, pode falar. Toninho, que nem você está falando aí sobre essa parte, né, que os animais não dão comunicação, porque não encaixa, né, o nosso perispírito com eles. Mas
Porque assim, eu também vi algumas coisas e fica parecendo muito mentira também, mas que nem, estão falando muito dessas, tipo, existem, tipo, seres extraterrestres fazendo comunicação com a gente em forma de mediunidade. Você acredita nisso? Tipo, é possível? Já que, né, se com os animais Sim. não encaixa, com os ETs, né? Vamos dizer assim, com os ETs, isso é possível? É possível. Vamos lá, eu ia falar, na Revista Espírita, que Kardec escreve por 10 anos, né, ele vai trazendo muitas matérias com médiuns, com muitas coisas que ele vai... Então, ele tem uma matéria que ele fala sobre os animais e fala que um magnetizador é uma pessoa que tem um magnetismo, uma força de vibração, de fluidos muito forte. E ele tenta dar um passe num cachorro, e esse passe faz com que o cachorro, desesperado, se jogue dentro de um rio. Ele se mata. Aí foi perguntado para Santo Agostinho, para espíritos superiores, por quê? O que aconteceu? E aí ele explica tudo isso que eu falei. O perispírito do animal não tem nada a ver. Então, quando você joga uma força maior sobre aquele animal, uma força humana, que é o humano que tem, que é o espírito que já chegou ao luminal, simplesmente você vai matar aquilo lá, não vai ter condição, não há como, são completamente distintos, diferentes, tá? Uma outra coisa, o animal, qualquer tipo de animal, vegetal, ele vai passando por todos os reinos, o espírito, mas o animal, ele desencarna e reencarna automaticamente. Então, não existe animal na espiritualidade. Ah, mas olha, eu já li o livro do André Luiz e fala que tem burro, que tem pterodátilo, é tipo pterodátilo, não é pterodátilo, mas ele fala uma outra ave voando, tem cachorro, tem criado pelo pensamento dos mentores para auxiliar, mas o animal em si não existe, são criações. Né? Então, é completamente diferente, porque o animal, o espírito, quando ele está em evolução, ele encarna e desencarna automaticamente. A espiritualidade superior é que faz isso. Ele não tem espírito na erraticidade. Então, um animalzinho que desencarnou não pode dar comunicação, porque ele já está encarnado de novo. Essa outra pergunta que você fez, Domênica, também deixa eu lembrar aqui. Me recorda aí de novo, por favor, Domênica, o que você perguntou, que eu agora me fugiu. Eu perguntei sobre a comunicação entre seres extraterrestres Extraterrestre, tá. e os seres humanos, se isso de fato é possível. Tá, então vamos lá, Revista Espírita de novo. Revista Espírita teve um médium que Kardec conheceu, que esse médium ele se desdobrava e visitava outros planetas e conversava, ouvia o que existia naqueles planetas, os espíritos que existiam lá. Então, tem algumas comunicações na Revista Espírita sobre essa comunicação. São médiuns bem especiais, bem específicos. Então, é uma coisa que pode acontecer, mas também é muito difícil. Por quê? É da mesma forma. A configuração, o fluido cósmico universal da Terra, que compõe o nosso perispírito, o nosso corpo, o nosso espírito, não, nosso perispírito e nosso corpo, sai do fluido cósmico universal. Aqui do planeta Terra, é diferente do fluido cósmico universal de outros planetas. Sendo diferente, um não entra em comunicação com o outro, através da mediunidade. Por quê? Perispíritos de matérias diferentes. Mas há como levar-se desdobrado esse médium a conhecer esses lugares. Então, tem toda uma estrutura, isso são espíritos superiores que fazem,
isso daí, e da mesma forma pode-se trazer, ou esses espíritos podem vir até a Terra. Tá? Isso daí, mediunicamente. Agora, dizer que ET, o que é ET? Extraterrestre, o que não é da Terra. Vai vir para cá em nave, alguma coisa assim, porque agora eles falam que médium tem essa comunicação com ET e vai ser sempre alguém abduzido, vai acontecer alguma coisa, tem uma... É incrível que sempre tem catástrofe, né? ET está sempre envolvido em destruir alguma coisa. Então, a gente vai por dedução e como é que se fala? É uma explicação mais lógica. Todo espírito mais evoluído, que tenha condições de criar uma nave, de fazer alguma coisa para chegar até a Terra, para ser dessa forma tão evoluído, ele tem que ser moralmente também bem evoluído. Por que um espírito moralmente bem evoluído viria até aqui só para destruir? Ou só para fazer alguma coisa? Só para fazer análise? Então, isso não existe. Tudo que está em evolução acima da nossa, quer dizer que ele já evoluiu em inteligência, em conhecimento e também em moral. Porque a inteligência e a moral, elas vão se alinhando, tá? Então, eu não vou ter um ser super inteligente e sem moral nenhuma, querendo destruir o resto do mundo, ou o resto dos mundos, né? Então, tudo isso é criação da cabeça. Então, na maioria das vezes, são médios querendo ganhar dinheiro, são médios querendo ganhar fama, não vou dizer nem médios, são pessoas, tá? Porque mediunidade séria, ele não faria isso, tá? Mas é possível. Eu vou depois colocar no grupo para vocês aonde está na Revista Espírita, eu consigo tirar e vou colocar para vocês lerem. Tem até uma comunicação de Mozart, depois que Mozart ele está em Júpiter. Júpiter é um planeta mais avançado do que a Terra, então de lá esse médium traz muitos detalhes, muita comunicação de como funciona o planeta e tudo mais, tá? Eu mostro para vocês. Tá certo, obrigada, viu? Então, vamos lá. Então, não podemos esquecer que o candomblé, sendo uma cultura trazida da África, com seus costumes e tradições, onde o apego forte pela natureza. Observamos isto quando relacionamos acima cada orixá representando uma força da natureza. Com certeza, estas entidades, espíritos, se afinizam com os terreiros e com os médiuns, proporcionando este fenômeno mediúnico. Já na Umbanda, esses fenômenos mediúnicos estão mais presentes quanto mais esta estiver ligado a raízes do candomblé. Em contrapartida, se estiverem mais distante destas raízes e mais próximas da Umbanda pura, que eu coloquei entre parênteses, que não existe Umbanda pura, mas é aquela mais ali do Zélio, menos manifestações desse tipo teremos. Por quê? Como eu já expliquei, as umbandas mais próximas das raízes do candomblé, elas tocam para os orixás, como a nossa. Nós temos giras de todos os orixás durante o ano. Oh, meu Deus, fugiu o nome. Para louvar, para agradecer, né? Para saudar esses orixás, porque a nossa está mais próxima do candomblé, do povo iorubá. Aquelas que estão mais distantes, elas não trabalham com orixás, elas trabalham só com caboclo, preto velho e herê. E algumas depois vão trabalhando com as outras linhas, tipo as linhas de boiadeiro, baiano,
cigano e algumas coisas assim, mas não tocam, não sauduam, não fazem coisa para os orixás. Então, os médios não recebem orixás, tá? É por isso.